11. Observe abaixo o esboço do gráfico de uma função trigonométrica definida no intervalo de menos 2π até 2π. Quando a gente fala de intervalo, onde a função está definida, é sempre o valor de x. Né? O x dessa função começa aqui no menos 2π, termina aqui no 2π. Né? Só que aqui a gente está enxergando dois períodos dessa função. E a gente não precisa de dois períodos para avaliar uma função. Né? Então a gente vai olhar somente aqui, ó, do 0 até o 2π. Beleza? Somente um período. Certo? Para começar, não vou olhar as opções, tá? A gente vai construir a função aqui sem avaliar as opções embaixo. Depois a gente procura lá a opção correta. O que a gente precisa avaliar? Eu vou começar pela linha média, que eu acho que é mais fácil. Né? Lembra que a linha média de uma função originalmente está sobre o eixo x. Né? Normalmente a função tem a linha média aqui. Ó. A linha média quer dizer que fica no meio da função. Né? A parte para cima, mesmo pedaço para baixo. Né? E a linha média sobre o eixo x. No caso dessa função aqui, ó, a linha média foi deslocada para cá. O 2. Perceberam? A linha média está em cima aqui do número 2. O que faz deslocar a linha média para o número 2? Somar alguma coisa do lado de fora do parênteses. Né? Sei lá, seno ou cosseno de alguma coisa, mais 2. Né? Ou algumas questões anteriores colocaram esse valor somado no início. Né? Então seria 2 mais seno ou cosseno de alguma coisa. Beleza? Então a primeira coisa que nós já sabemos a função foi deslocada 2 unidades para cima. Né? O gráfico estaria em cima do eixo x. Ele subiu 2 unidades. Então, somamos 2 em algum lugar. Com isso aqui, a gente já conseguiria eliminar alguma alternativa, provavelmente. Né? Mas como eu não quero olhar as alternativas embaixo, né, vamos deixar assim mesmo. Próxima coisa que a gente vai olhar é a amplitude da função. O que é a amplitude? Distância da linha média até o valor mais alto, ou até o valor mais baixo. Né? Tanto faz, né? Lembra que distância é um valor positivo. Né? Então, mesmo que daqui para baixo esteja diminuindo, né, essa distância que eu tenho aqui é um número positivo. Né? Então, distância da linha média, aqui está a linha média, até o ponto mais alto, 1. Né? A linha média está no 2, o ponto mais alto está no 3. Então, essa distância aqui é 1. Mesma coisa aqui, né? Ó, da linha média até o ponto mais baixo, distância é também 1. Né? Lembra que a distância é valor positivo. Ok? Bom, 1 é exatamente a amplitude original da minha função. Né? A amplitude original da função é 1. Ou seja, a amplitude não foi alterada. A amplitude não foi alterada quer dizer que eu não multipliquei nem dividi fora do parênteses por nada. Certo? Então, não estou multiplicando e dividindo. Se for seno, é simplesmente seno. Não tem 2 vezes seno, 3 vezes seno, 4 vezes seno. Né? Ou seno dividido por 2, cosseno dividido por 2. Ok? Amplitude original. Meu período original de uma função, tanto função seno quanto função cosseno, é 2π. Né? O que é período? Deixa eu mudar a cor aqui. Comecei aqui a primeira volta, entre aspas, e terminei aqui. Ó. Essa distância em linha reta daqui até aqui, né, é o que a gente chama de período. Né? Poderia ser também a distância daqui, né, desse ponto mais baixo, até esse ponto mais baixo. Né? A mesma coisa. Ou aqui, desse meio, até aqui, nesse meio. Também é a mesma coisa. Eu tenho que pegar duas coisas iguais sucessivas. Né? Ou 2 pontos mais altos, ou 2 pontos médios, ou 2 pontos mínimos. Né? No caso dessa função aqui, tá? No desenho da outra pode ser diferente, isso que eu falei. Ou seja, meu período original é 2π, esse período aqui também é 2π. Né? Ó, repare que começou aqui no 0 e terminou aqui, ó, no 2π. Ou seja, o período não foi alterado. Período não foi alterado quer dizer que eu não multipliquei nem dividi o ângulo por nada. Né, dentro do parênteses, né, o ângulo x não tem 2x, 3x, 4x, né, ou x dividido por 2, x dividido por 3. Ok? Esse ponto aqui, ó, ele estaria originalmente ou aqui,
Peraí, deixa eu mudar a cor aqui. Vou colocar um azul. Esse ponto aqui, ó, ele estaria originalmente ou aqui, né, no 0, 1, ou aqui, ó, no 0, 0. Né, dependendo da função. Aqui se fosse cosseno e aqui se fosse seno. Né, aqui no cosseno e aqui seno. Esse ponto, ó, ele foi deslocado somente para cima. Ele foi deslocado aqui, para o 0,3. Né, 0 no x, 3 no y. Ou seja, não houve deslocamento horizontal da função. Ela não andou nem para a direita nem para a esquerda. Se ela não andou nem para a direita nem para a esquerda, quer dizer que dentro do parênteses eu não somei nada. Ok? Não somei nem subtraí nada. Né? Porque lembra, dentro do parênteses, quando eu somo, a função anda para a esquerda. Quando eu subtraio, a função anda para a direita. Né? O contrário da nossa intuição. Ou seja, eu estou procurando uma função. Deixa eu riscar do outro lado aqui. Que não foi multiplicada e nem dividida por nada. Dentro do parênteses não tem nenhuma alteração. Né? Nem multiplicação, nem divisão de x. E aqui fora do parênteses eu somei 2. Qual é a única coisa que eu não decidi ainda? Não decidi ainda se essa função aqui é uma função seno ou uma função cosseno. Qual das duas ela é? Seno ou cosseno? E aí, Vascaíno, qual das duas? Seno é quando corta no 0, não? Cosseno, perfeito. Né, ó, cortaria no 0, mas nesse caso aqui, ó, o que está me determinando que é uma função cosseno, não uma função seno? A função seno, ela começa aqui no meio, sobe, desce, termina no meio. Né? Ficou bem mal desenhado, mas é isso. Começa no meio, sobe, desce, termina no meio. A função cosseno começa em cima, desce, termina em cima. Ok? Então, por isso eu sei que essa função aqui é uma função cosseno. Né? Já determinamos que não foi multiplicada nem dividida por nada aqui fora, por causa da amplitude, continua sendo 1. Não foi multiplicada nem dividida por nada aqui dentro, por causa do período, continua sendo 2π. Não foi multiplicado, nem foi somado, nem subtraído nada aqui, porque esse ponto aqui não andou nem para a direita nem para a esquerda. E somei 2 unidades, porque eu joguei o gráfico 2 unidades para cima. Beleza? Então, ó, cosseno de x mais 2. Vamos ver as opções? Um segundinho. Aqui, né, não. Aqui também não. Isso aqui é seno, ó. Então também não. Aqui eu estou somando 3. Eu coloquei aqui, ó, cosseno de x mais 2. Aqui está na ordem contrária, né? Ó. O 2 está somando primeiro, né? 2 mais cosseno de x. Né? É essa mesma função aqui, ó. Letra... Desculpa aí. Letra D. Ok? Se tivesse somado, né, 3 unidades, né, se a linha média tivesse um 3, seria a letra E, né, de escola. Né, mas como somamos 2 unidades, letra D de dado. Então, no caso, para saber diferenciar seno e cosseno, se começar o gráfico de cima e terminar em cima, é cosseno. Então, se você pegasse essa linha aqui, e ela, desse jeito, ela cortasse o zero, seria como? Do jeito que está aqui, não. E está aqui jamais. Até daria, por exemplo, se eu fizesse mais alterações, aí essa curva poderia passar no zero, algum outro ponto que não seria esse ponto aqui. Ó. Né? Mas lembra que a função seno original, o ponto médio dela sai do zero, né? Não é o ponto máximo, não é o ponto mínimo, é o ponto médio. E a função cosseno, o ponto ali do meio dela sai do lado 1. Claro que se eu deslocar para a esquerda ou para a direita, pode fazer diferença. Né? Mas nesse caso, não. Beleza? Vou parar a gravação aqui.